Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do YouTube. Se você caiu de paraquedas aqui, se você ainda não conhece o canal, eu me chamo Gustavo Silva e esse é um canal onde eu ajudo profissionais a se tornarem feras no 3D. E nesse vídeo você vai assistir o quarto episódio da primeira temporada da Maratona 3D aqui no GS Flix. Mas antes da gente começar, já senta o dedo nesse like, já se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ative o sininho para você receber notificações toda vez que sair vídeo novo aqui no canal. E também deixe nos comentários o que você achou desse vídeo e o que você tá achando dessa Maratona 3D. E agora, bora maratonar comigo. Um abraço. Ó, vou explicar com mais calma essa questão do desfoque para vocês, tá? Vamos lá, ó. Eu vou voltar aqui pro Lumion. Eu vou vir aqui, ó, mais próximo aqui para mostrar para vocês, tá? Profundidade de campo. O que acontece? Eu vou entrar em outro estilo, tá? Vou colocar o interior aqui da mesma forma para não afetar o nosso preset original que tá bacana já, tá? Não quero nenhum tipo de modificação ali, tá? Vou vir aqui na profundidade de campo, ó. Olha o que acontece. Vou colocar a câmera assim, ó, tá? Vou tirar uma foto aqui. Beleza. O que acontece? Na hora que eu aumento a quantidade, tá? Eu coloco uma quantidade um pouco alta. E aí eu tenho que trabalhar com o primeiro plano e o fundo, tá? Se eu diminuir colocando pro primeiro plano, pode ver, ó, primeiro plano barra fundo. Ou seja, para a direita é fundo, para a esquerda é primeiro plano. Eu vou dar desfoque no primeiro plano, ó, tá vendo? Ó? Eu tô no primeiro plano, eu tô para a esquerda, tá? Então, olha só, conforme eu aumento a distância focal, a distância de desfoque ela vai aumentando. Conforme eu diminuo, olha o que vai acontecendo. O desfoque ele vai ficando apenas aqui, ó, até aqui nessa mesinha. Agora, olha que bacana, se eu jogo pro fundo, olha lá, ó, tá vendo, ó? A parte de desfoque ela fica no fundo, tá vendo? Ó, ela vem de lá pra cá. Então, você tem que trabalhar colocando ou no primeiro plano ou no fundo e depois trabalhar com a distância focal. É assim que funciona a profundidade de campo aqui dentro, tá? Então, esse concreto aqui a gente pode dar como que eu posso dizer pra você? Deixar ele um pouco mais rústico, tá? Como que a gente faz isso? Ó, a gente pode vir aqui, ó, aumentar o relevo, ó, tá? Aumentar o relevo dele, deixar o relevo um pouco mais alto. E se for o caso, quiser mais rústico ainda, a gente pode colocar um pouquinho de intempéries, ó. Ó, olha que legal. Tá, ó, então, mas bem pouquinho, tá? Bem pouquinho, nada muito exagerado não. Senão você começa também a estragar o material, tá? Eu já vou meter bala, vou tirar um render teste para ver essa mudança da escada, para ver se ficou um pouquinho melhor, um pouquinho... E aí a gente já pode fazer a renderização final para fazer a pós-produção nessa imagem, beleza? Então, olha lá, ó. Deu um pouquinho mais de textura para a escada, tá? Deu um pouquinho mais de textura. Ficou mais interessante. Pessoal, no meu ponto de vista, tá uma excelente imagem, tá? Eu não tiraria nada e não colocaria nada, tá? Eu acho que tá top. Eu acho que a gente pode fazer a renderização final e meter o pau no Photoshop. Então, bora lá. O que a gente vai fazer agora, tá? Para fazer essa renderização final. A gente vai clicar aqui, ó. E aí, quais são as saídas adicionais que eu vou utilizar, tá? Eu vou utilizar aqui reflexão, iluminação, mapa alfa do céu não vai ser necessário e ID do material. Esses três mapas, né, essas três saídas adicionais. Tranquilo? E eu vou renderizar a imagem em modo de impressão, igual na live passada, para ser uma renderização rápida, tá? Lembrando que se você for fazer aí, é muito importante que você renderize no modo pôster, tranquilo? Então, vamos lá. Vou colocar aqui o nome sala final, beleza? E bora renderizar. Finalizou agora, tá? Fechar aqui os arquivos que eu tinha aqui aberto. E vou agora abrir, tá? Essa
imagens aqui dentro do Photoshop, tá? Vou pegar aqui, ó, sala final. Vou abrir, são 4 imagens praticamente. Vamos que vamos, pessoal. Não quero estender muito essa live não, para não ficar cansativo para vocês. Eu já tô com as imagens abertas aqui, ó, tá? Vou dar um Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, vou jogar aqui dentro. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl A, Ctrl C e Ctrl V. Eu vou jogar tudo aqui dentro para ficar com um arquivo só aberto. Beleza, vou dar uma renomeada aqui, ó, vou desbloquear essa camada. Original, Ctrl J, edição, iluminação, reflexão, material ID. Beleza. Então vamos lá, vamos trabalhar primeiro com a iluminação. Eu vou tirar toda a saturação dessa camada de iluminação, vou acrescentar uma curva e vou ajustar com o automático. Vou criar um grupo aqui, ó. Iluminação. E vou trabalhar aqui, ó, mudando isso aqui para um multiply. Deixa eu ver se o multiply fica interessante. O intuito da iluminação é valorizar luzes e sombras na sua cena, ó. Ó como que valorizou, tá? Pontos claros e escuros da sua cena, tá? Mas está muito forte, então vamos colocar aqui 20%, tá? 30%. Só que aí o que acontece, ó, tá vendo? Ele cria uns aspectos em pontos que não fica legal, tá? Então a gente pode vir aqui, ó, acrescentar uma máscara de camada. Vou mudar isso aqui, ó. Deixar na cor preta e vou mudar o fluxo aqui, ó, para 10%, ó. E vou tirando lá do background lá, ó, da parte do fundo lá que não ficou legal. E aí, ó, a gente vai dando um ajustezinho. Então, olha que interessante, ó. Sem a máscara de iluminação, com a máscara de iluminação. Então você consegue ter uma noção melhor do que está atrás, do que está na frente, onde a luz está entrando, onde a luz está deixando de entrar. Então isso é muito importante. Eu ainda estou achando um pouco forte, vou colocar 20% aqui, não, 15%. Eu quero só mesmo um pouco de aspecto de valorização, tá? Eu não quero muito não, porque a iluminação dessa imagem já está muito boa, beleza? Reflexão. Eu vou estar mudando agora aqui, ó, para... Deixa eu ver, eu acho que screen, screen vai ficar legal. Ó como que valoriza a reflexão, ó. Tipo, praticamente coloca toda a reflexão que não tinha. Mas eu vou colocar bem baixo também, 20% mais ou menos. Aí, ó, só para dar uma valorizada melhor nessa reflexão. Olha esse metal aqui embaixo, ó. Ó, sem ele, com ele. Então, é muito importante essa máscara também, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai começar melhorando nessa imagem? A gente já trabalhou aqui com os mapas, agora a gente vai trabalhar com a imagem em si, tá? Eu vou começar acrescentando uma curva, tá? Vermelhos, ó. Para cima eu aumento tons quentes da minha imagem, para baixo eu aumento tons de ciano da minha imagem, tá? Então, o que eu vou fazer nessa imagem? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu vou dar uma leve aumentadinha aqui, tá? Bem de leve, para esquentar um pouquinho a minha foto, tá? Porque o horário do dia, ele possibilita isso, a gente fazer isso, tá? Para cima, eu aumento verde, para baixo eu aumento magenta, aqui na minha curva de verdes, tá? Então eu posso aumentar um pouquinho do magenta, mas bem pouquinho, tá? E aqui na curva de azul, para cima eu aumento tons de azul, para baixo eu aumento tons de amarelo. Então eu vou aumentar um pouquinho os tons de amarelo dessa imagem também, buscando um pouco de aquecimento nessa imagem, tá? Então, ó, antes, depois, tá? A gente deu uma leve aquecida nessa imagem, ela já ficou uma imagem bem mais interessante, bem... Eu particularmente gostei mais dessa coloração.
Só que a gente pode diminuir um pouquinho, ó. Colocar aqui uns 80% de opacidade. Tá vendo, ó? Sem o efeito, com o efeito. Então, deu uma temperatura mais bacana para nossa foto, tá? Vou agora acrescentar uma curva, ou perdão, uma curva não, um efeito de níveis, tá? Então, para cá, ó, eu aumento o brilho da minha imagem, para cá eu aumento os tons pretos da minha imagem, tá? O que eu vou fazer? Aumentar levemente esse brilho, ó, levemente, tá? Nada muito exagerado, ó. Tá? Se você não prestar bem atenção é quase imperceptível, mas faz diferença sim, principalmente no brilho da TV aqui, tá? Então fica uma imagem bem interessante. Outra coisa que eu vou estar fazendo aqui nessa imagem é trabalhar um pouquinho com o balanço de cores dela, tá? Com o efeito de color balance. Então vamos lá. Tons médios, ó, eu posso puxar um pouquinho para a direita aqui, ó. Em torno de 5. Aqui eu posso tirar 5. Então o que eu estou fazendo? Eu estou tirando um pouquinho agora do amarelo e tirando um pouquinho do vermelho da minha cena. Pô, Gustavo, mas você colocou nas curvas para tirar no balanço de cores? Sim, porque as curvas elas trabalham com iluminação, tá? Iluminação e sombras. O balanço de cores ele trabalha com pixels de cores, então é um pouco diferente, tá? A abordagem dos dois efeitos. Esse aqui eu estou trabalhando, melhorando e ajustando as cores. Aquele lá eu estava valorizando a parte de iluminação da minha cena. Então é um pouquinho diferente. Shadows. Vou aumentar um pouquinho, ó, do azulado. Tá, ó, um pouquinho só. Tá até muito. Em torno de 7. Tá? Para valorizar um pouco os tons de azulado das sombras devido à luz do dia, tá? Então, isso é interessante também. E highlights, tá? Os highlights são as luzes altas. Então, nos highlights eu posso sim trabalhar já com cores mais quentes, ó. Então, eu posso colocar aqui, ó, menos 10. E aqui eu posso colocar um pouquinho de vermelho, ó, em torno de 5. Então, olha que interessante que a gente consegue com o color balance, ó. Antes, depois. Então, ó, tá vendo esse preto aqui, ó? Ó como que a gente valorizou sem ele, com ele, tá? Então, ele valoriza muito aspectos de cores da nossa imagem. Então, ó, vamos ver o que a gente aprontou nessa imagem até agora, só acrescentando esses efeitos e trabalhando com os mapas, ó. Antes, depois. Percebe? A gente conseguiu valorizar bastante, tá? A nossa imagem. Bacana. Então, vamos agora nessa imagem, o que a gente vai estar fazendo, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Dar uma pensadinha. A gente precisa valorizar um pouco o verde, tá? Esse verde, às vezes um pouquinho esse verde aqui, esse verde aqui. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou adicionar aqui mais um color balance. Vou aumentar tons de verde aqui, ó, aumentar um pouco o tom de azul para ir escurecendo esse verde. Nos highlights um pouquinho também. E é claro, né, afetou a minha imagem inteira. O que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl I, tá vendo? Eu inverti, joguei o efeito para baixo. E agora eu venho aqui, ó, com o pincelzinho aqui, ó, tá? E vou deixar o fluxo dele aqui em 5%, inverter para cor branca. Por quê? Porque o efeito está na cor preta, eu quero liberar esse efeito. Então, olha só, eu começo agora a dar alguns cliques aqui, ó, na vegetação, ó. E aí eu vou liberando esse efeito apenas aqui, ó, na minha vegetação, ó. Deixo o fluxo baixo para não ter risco nenhum de eu pintar a parede também, tá? O fluxo baixo ele me dá uma segurança maior, que nem dirigir com cinto de segurança. Você tem um parâmetro melhor, tá, para trabalhar. Aqui, ó, é legal deixar um pouco mais amarelado por conta da iluminação, tá? De fato isso vai acontecer mesmo. Então, ó, vamos ver, ó, já deu uma diferença boa já. Agora que a gente já está selecionando aonde a gente quer esse efeito,
a gente consegue dar 2 cliques aqui nessa bolinha, ó, e ir aumentando, ó, e trabalhar, tá, olhando diretamente pro efeito, ó. Olha que interessante, ó. Não, Shadows eu vou deixar zerado mesmo. Highlights, ó. Olha que legal. Então, olha que interessante. Fica um verde um pouco mais vivo, ó. Ó. Antes, depois. Percebe? Só que aí a gente tem que trabalhar um pouco aqui, ó. Também. Vou diminuir um pouquinho aqui. Na iluminação. Aumentar um pouquinho no midtones. Aí. Acho que agora aqui tá legal. Ó. A gente deu um pouco mais de vida pro verde desse vaso, tá? Ah, Gustavo, tá muito forte, não gostei do verde. Você pode vir aqui, ó, e diminuir a opacidade, ó. Põe 50%, 80%, e aí você vai ajustando, tá? É assim que funciona. Tranquilo? Então vamos lá, ó. A gente pode aproveitar esse mesmo efeito, ó, e dar um grauzinho aqui nessas folhinhas, ó, dessa planta aqui também, ó. Ó, dando alguns cliquezinhos, ó. Com muito cuidado, para não ficar pintando muita madeira, tá? Ó. Ó. Tá vendo, ó? Vai agregando um pouco de valorização no verde dela aqui também, ó. Ó que bacana. Show de bola. Então, até agora, o que vocês acham? Ó, antes, depois. Me digam aí. Tá agregando bastante valorização? Vou diminuir um pouco aqui, ó, da saturação dessa planta do fundo. Não estou gostando muito. Diminuir um pouquinho. Dá um Ctrl I. Vou tirar só lá, ó. Aí, ó. Fica um pouco menos chamativo, tá? Aí, pessoal. Então, a gente já conseguiu melhorar bastante, tá? Com essas curvas e níveis aqui. Aparentemente, parece ser confuso, tá? Mas é tudo questão de prática, tá? Você trabalhar com a parte de pincéis é muito bom aqui no Photoshop, com máscara de camada, porque você adiciona o efeito e você consegue colocar esse efeito apenas na onde você quer, tá? Então, isso que é muito bacana desse detalhe do Photoshop, tá? E agora eu vou finalizar aqui, ó, colocando algumas sombras de contato, ó. Essa parte é muito legal. Tá? Muito legal e muito importante, tá? Vou diminuir o pincel aqui. Vou criar uma camada nova para não ter perigos, tá? De a gente fazer isso aqui de forma errada. E aí, ó, eu vou intensificar um pouco a sombra daqui, ó. Olha que legal. Eu dou o primeiro clique, seguro o Shift e dou o último clique, ó. Tá vendo, ó? Ó que bacana, ó. Então isso dá um aspecto de realismo mais interessante. A gente pode fazer isso no livro, ó. Primeiro clique aqui, segundo aqui com o Shift segurado, ó. E a gente vai acrescentando uma sombra de contato do livro em cima da mesa, ó. Tá vendo, ó? Antes ele estava voando, ó. Não parecia que ele estava em cima da mesa. Com a sombra de contato você consegue criar esse aspecto. O vaso aqui também, ó. Tá vendo, ó? O vaso você pode fazer de forma mais manual, ó, passando aqui embaixo, ó. Ah, não gostei, entrou muito no vaso, tal. Você vem com a borrachinha aqui, ó, e vai apagando na onde você não quer. Então, olha que interessante, tá? Ah, ficou muito forte, quero apagar um pouco. Você vem aqui na opacidade, diminui 50%, e agora eu passando aqui, ó, estou tirando só metade do efeito, tá?
Então, é uma forma aí prática de você ir controlando. O celular aqui, por exemplo, ó, ele está recebendo um sol bem intenso, então tem que ter essa sombra de contato aqui embaixo dele, ó. Aí, ó. Aqui, ó, nesse vaso. Tá vendo, ó? Aqui, ó. É tudo detalhe que a gente vai agregando para nossa imagem, ó. A TV. Aí que bacana. A gente pode fazer um pouquinho aqui no vaso, aqui embaixo, ó. Ô, Débora, no, nesse curso, nesse treinamento meu, tem muito conteúdo de Photoshop, tá? Eu ensino de forma mais detalhada tudo que eu tô explicando para vocês aqui em live, tá? Vou pegar aqui o pincel. Vou diminuir ele, ó. Olha que interessante, ó. A gente consegue pegar aqui, ó. Ó. Diminuir mais ainda, ó. Pegar essa bordinha daqui de dentro, ó. Tá vendo? Olha que legal. Então você consegue ir agregando realismo por conta desse efeito, ó. Tá? Ó que bacana. Show de bola, né, pessoal? Valeu, Júlio. Vamos que vamos. A gente pode fazer um pouquinho na escada aqui, ó. Tá? Agregar um pouco mais dessa sombra de contato aqui na escada, ó. Ó. Tá vendo, ó? Eu só tô conseguindo fazer sem entrar muito nas camadas porque eu tô com 5% de fluxo. Se eu tivesse aqui com 10, 15, 20%, já estaria pintando pontos que eu não quero, tá? Então, é importante você controlar esse fluxo para liberar esse efeito, tá? Ó que bacana. Então, ó, antes, depois, ó. Agrega na escada, agrega em vários pontos da sua imagem, você consegue agregar esse efeito, tá? Isso é muito legal, muito bacana. Só que não precisa exagerar, colocar em tudo quanto é lugar, tá? Você pode estar ajustando e trabalhando conforme a sua necessidade. Aqui no fundo, olha que interessante agora, pessoal, ó. Isso é legal também a gente ressaltar. Tá vendo aqui no fundo? Teria que ter essa sombra de contato, mas é um ponto que já está com embaçado na minha imagem. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou criar mais uma camada. Sombra embaçada, tá? Eu vou fazer a mesma coisa, tá? Normal que eu tinha feito ali. Ó, mesma coisa, normal. Só que tá vendo? Fica mais marcado, tá? Por quê? Porque eu tô fazendo por cima de um ponto que já está embaçado. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir agora aqui, ó, Gaussian Blur, e vou deixar 1 pixel. Então, olha a diferença, ó. Percebe? Eu dou uma embaçadinha, eu consigo manter o padrão da minha fotografia e, ao mesmo tempo, ainda acrescentar a sombra de contato. Então, isso é muito bom para conseguir realismo. Bom, pessoal, no meu ponto de vista, eu acho que a imagem do Photoshop, né, o ajuste de Photoshop está muito bom, já. Eu não faria mais nada nessa imagem aqui no Photoshop, ó. Vamos ver aqui, ó. Antes, isso, o jeito que saiu do Lumion já saiu muito boa, a qualidade já está excelente, tá? Depois, tá? Então, ó como que agregou, tá? Um acabamento mais sofisticado na minha fotografia, beleza? Ficou bem legal. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou salvar essa imagem em PNG, aqui na área de trabalho. Sala final, vou dar um OK. E para a gente finalizar de uma vez por todas essa imagem, tá?
eu vou estar levando ela lá pro Camera Raw, conforme eu fiz na última live, beleza?